E meus amigos buscadores da liberdade financeira, como vocês estão? Bem? Maravilha! Vocês viram aí que essa semana a taxa Selic aumentou, né? Teve um aumento de 0,75% ou 75 base points. Mas você sabe o que é a taxa Selic? Para que serve e como ela impacta na nossa vida diária? Não? Então vamos falar sobre ela hoje, tá? De uma forma bastante simples e direta, a taxa Selic é aquela taxa base de todas as taxas de juros cobradas no Brasil, tá bom? Então, todos aqueles empréstimos, aqueles financiamentos que você vai fazer, salvo aqueles que são incentivados, subsidiados pelo governo, usam a taxa Selic como base. Começa dali para cima. Então, se a taxa Selic vai aumentar, ou melhor, se a taxa Selic já aumentou, significa que o crédito agora vai ficar mais caro. Então, se você estava pensando em financiar alguma coisa, um carro, uma casa, qualquer coisa, né, dívida, agora o custo desse financiamento vai ficar mais alto. Isso significa que o custo do financiamento para os empreendedores que desejavam abrir o próprio negócio, aumentar a produção, né, gerar mais empregos, também fica mais difícil, tá bom? Mas por que fica mais difícil? Por que faz isso? A taxa de juros é um instrumento também de política monetária, ou seja, ela serve para controlar a inflação. Como instrumento de política monetária, a taxa de juros serve para esquentar, para aquecer a economia e também serve para esfriar a economia, dar uma segurada. Quando a taxa de juros cai, e vinha caindo desde 2015 mais ou menos, as pessoas se incentivam a tomar crédito, a comprar mais, através de endividamento, a fazer mais compras parceladas. E o empreendedor também toma mais dinheiro para investir, porque fica mais barato, o risco diminui, né? Gera-se mais empregos, aumenta o PIB. Com toda essa movimentação monetária, a inflação sobe. Lembra que já falamos sobre inflação? E uma das causas da inflação é a quantidade de dinheiro disponível no mercado e o excesso de uso desse dinheiro. Beleza, a inflação sobe. Quando a inflação está muito alta ou com uma tendência de alta muito significativa, o governo eleva a taxa Selic para esfriar esses ânimos. Aí os consumidores consomem menos a prazo, os investidores, os empreendedores tomam menos crédito para investir, isso esfria a economia e controla a inflação. Em contrapartida, se você pensou na taxa de desemprego, você pensou correto. Quando a taxa de juros está mais baixa, os empreendedores tomam mais crédito, geram mais empregos. Com o aumento da taxa com a taxa Selic, os empreendedores vão tomar menos crédito e com isso tendem a gerar menos empregos. E nós estamos numa situação onde a nossa taxa de desemprego está muito elevada. Mas por que subiu então a taxa de juros, Vinícius? Subiu porque a inflação está numa tendência de alta e o Banco Central decidiu já iniciar os controles dessa inflação pela taxa de juros. Mas vai gerar menos emprego? Tende a gerar menos emprego. Mas, além disso, a taxa de juros, a Selic, tem outros efeitos. Por exemplo, você sabia que a taxa de juros, a Selic, é utilizada no mercado financeiro para a remuneração dos títulos públicos federais? Exatamente. Você, amigo investidor que gosta de investir em renda fixa, em títulos públicos federais, a taxa Selic é uma das taxas usadas na remuneração. Então, se a taxa Selic aumentou, significa que os investidores que investem nos títulos que são remunerados por ela vão ganhar mais. Opa, que legal! Isso significa que vai ter mais dinheiro sendo investido em títulos públicos federais. E você também se lembra que os títulos públicos federais são uma forma do governo captar dinheiro para pagar suas dívidas. Então, todas as dívidas, especialmente nesse momento em que falamos sobre auxílio emergencial, um monte de dinheiro sendo disponibilizado para compra de insumos de saúde, está tudo sendo gerado através de endividamento, são os títulos públicos federais que captam esse dinheiro no mercado, que geram essa dívida para o governo, para que o dinheiro seja utilizado. Então, se você pensou que agora a dívida do governo vai ficar mais cara, você pensou corretamente, né? O governo tem total controle e é o único ser que tem a capacidade de aumentar ou diminuir a sua própria dívida através do controle de juros.
Então o governo agora aumentando a taxa de juros, ele vai captar mais dinheiro dos investidores que vão comprar mais títulos porque vão ganhar mais? Sim. Mas também aumentou a sua dívida por conta disso? Sim. Mas é uma tentativa de equilibrar, captar mais dinheiro para pagar dívidas e jogar a dívida, o pagamento, a quitação dessa dívida real lá para frente, tá? Mas não é só isso. A taxa Selic também influencia em outra coisa. Você já deve ter ouvido falar aí sobre o câmbio, certo? Né? Sobre a desvalorização do real frente ao dólar. Estamos com o dólar aí na casa de 5,70, 5,80. Né? Isso é bom para quem exporta, para os nossos amigos exportadores. Lembra que falamos de inflação o ano passado, sobre a inflação dos alimentos, especialmente do arroz, que uma das razões era a desvalorização do câmbio, e aí os agricultores estavam vendendo muito arroz no mercado internacional, sobrando pouco produto aqui para o mercado nacional, e isso fez o preço do arroz subir? Exatamente, essa é a razão. Com o aumento da taxa Selic, os investidores internacionais também vão trazer mais dinheiro para o Brasil, tendem a trazer mais dinheiro para o Brasil, ok? Mais dólares entrando no Brasil para investimento. E mais dólares no Brasil tendem a forçar o câmbio para baixo, né? Tende a diminuir essa cotação, simplesmente por conta do excesso de moeda. Né? Vocês já lembram que nós falamos também que a inflação é provocada pela quantidade de produto disponível. Se tem pouco produto disponível e muitas pessoas querendo esse produto, o preço dele naturalmente sobe. Quando aumenta a quantidade disponível do produto, o preço cai. O câmbio é a mesma coisa. Né? Além das outras questões econômicas, políticas e legais de insegurança que o Brasil vive, uma das formas mais rápidas de tentar baixar um pouco o câmbio é aumentar a quantidade de dólares dentro do Brasil. E isso é reflexo da taxa Selic. Por quê? Os investidores vão olhar para o Brasil e perceber que podem ganhar mais dinheiro e com isso vão trazer mais dólares para cá, forçando o câmbio para baixo. E aí vai melhorar para todo mundo, né? Que vive do câmbio. Né? Tudo bem, os exportadores, os nossos amigos agropecuaristas vão exportar um pouquinho menos? Vão exportar um pouquinho menos. Em contrapartida, vai sobrar mais produto dentro do mercado nacional. O preço desse produto tende a baixar, controlando a inflação. Tá? Olha quanta coisa a taxa Selic influencia na sua vida. Ela influencia na taxa de juros que você vai tomar emprestado o dinheiro, se for essa uma das suas intenções. Ela influencia no câmbio, né? Se você trabalha com o mercado de câmbio, compra algum produto que tem insumos importados ou o próprio produto é importado, vai influenciar também e influencia nos investimentos, legal? E mais algumas coisinhas. Mas por enquanto é isso daqui, legal? Gostou do vídeo? Maravilha, se gostou, compartilha, comenta, manda sua dúvida para cá, tá legal? Um forte abraço e até a próxima, tchau!